do rei Saul, rei Davi e o rei Salomão. São os três principais. Os outros tiveram os seus pontos positivos e negativos? Tiveram. Mas os três principais são esses três que a gente vai dar mais ênfase, tá? Então, o rei Saul, como ele é o início de tudo da monarquia, então a gente precisa dar uma enfatizada nele e principalmente saber se o rei Saul, ele sempre foi endemoniado, se ele era um homem de Deus, se ele não era um homem de Deus, como foi isso tudo, porque na nossa cabeça evangélica, a gente já olha para Saul, quando a gente olha a Bíblia, lê a Bíblia, a gente já demoniza o rei Saul, né? Então, é muito complicado. Então, vamos ver o que a palavra de Deus pode falar conosco. Mas antes de começar, como sempre, vamos fazer uma oração para a gente acalmar nosso coração, acalmar um pouquinho nossa alma. Não sei como foi seu dia hoje, então é o momento de você falar com Deus. Se não teve tempo, é o momento de falar com Deus e a gente também poder interceder aqui pelos nossos irmãos e irmãs da Holanda, as pessoas também aqui de Portugal que estão precisando, tá bom? Então, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, mais uma quarta-feira juntos, unidos, para aprender da Tua Palavra, que o Senhor possa acalmar nosso coração agora, mas sabemos que tem irmãos nossos, irmãos e irmãs que estão precisando de ajuda. Então, eu peço para o Senhor que possa ajudar o Toma, a família do Toma, a mãe dele estava em coma, e que o Senhor possa trazer a restauração da saúde dela. Não sabemos as notícias ainda, mas que a Tua graça alcance toda a família, não só dele, mas de toda que está na Romênia, que está ali na Holanda, que todos estejam consolados, confortados, que sabendo que o Senhor vai fazer um milagre na vida dela e ela vai poder voltar, vai estar tudo bem, e os médicos vão falar que mais um milagre que o Senhor fez, meu Pai. Da mesma forma, a missionária Ana Paula, continuamos orando por ela, que ela possa melhorar dessa pressão alta, dessa tensão alta que está oscilando muito, que o Senhor possa tranquilizar também, ajudar a missionária Yara, que tire toda a ansiedade, que em nome de Jesus ela fique tranquila, que sabemos que o Senhor está com elas duas na palma da sua mão, Senhor. Se tiver outras pessoas, tanto aqui presencial como online, que estão também ansiosas, tristes, abatidos, que o Senhor possa trazer agora um ânimo redobrado, que possa trazer conforto, consolo e possa trazer a esperança que tanto precisamos e tanto necessitamos, e isso vem do Senhor. É assim que oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, vamos começar a nossa aula. Semana passada, começamos, ainda estamos no tempo, né, no tempo dos juízes. Tem livro de Juízes, Ruth, 1 Samuel, tá bom? Então a gente está no livro de Samuel. Samuel é o último juiz. E aí teve tantos questionamentos semana passada, e aí eu vou dar prosseguimento aqui. Se você não assistiu, assista. Eu sei que as aulas estão ficando um pouquinho extensas no YouTube, mas coloca vezes 1,5, vezes 2, que você escuta perfeitamente e não tem problema nenhum, tá? Então, 1,25, mas eu, normalmente, quando eu vejo que está um pouquinho, eu meto 1,5, que o ouvido acostuma, chega um ponto que ele acostuma. Mas eu quero falar para vocês assim, se você puder agora, pega seu caderno, a sua Bíblia, ou a Bíblia no telemóvel, celular, ou a Bíblia escrita, e vai apontando, tá? Então, vamos lá. O povo de Israel, eles gritaram lá, nós queremos um rei, não é verdade? Sim, pronto, a Inês me ajudou aqui, sim, nós queremos um rei. E nessa situação, Deus, ele vai e conversa, fala com Samuel, fala, esse povo não rejeitou você, Samuel, me rejeitou. Desde a época do Egito, eles me rejeitaram. E aí a gente comentou, na semana passada, você assiste lá, sobre o povo de Deus, o povo de Israel, eles foram chamados para ser santos. Vocês lembram dessa palavra? Lembra que está anotado aí, que estão na balança da cabeça. Quando fala que eles tinham que ser santos, eu até falei assim,
Olha, santo significa separado. Não esquece essa palavra. E aí, 3 características importantes do chamado desse povo de Israel para essa vida de santidade, para essa vida de santo. Então, as 3 características que vocês vão lembrar é a conduta regida pela palavra de Deus, ser diferentes e santos, como eu falei, separados, então eles têm que ser diferentes e separados, e ser luz e sal para as nações, coisa que eles não estavam querendo ser. Olha que loucura! Esse povo pede um rei, preste atenção como eles são loucos, e às vezes nós, no século XXI, também somos. Eles estão pedindo um rei, sabe para quê? Para ser igual às outras nações. E aí comentamos que eles, vamos dizer assim, eles quando pedem para ser igual a outra nação, ou às outras nações, desculpa, quando eles pedem, a gente volta para a doutrina de quê? Do pecado. Então não vou entrar, está na aula da semana passada, assista lá, porque é importante você saber que o ser humano, ele gosta de viver no pecado. Ah, André, não, a gente não gosta de viver no pecado. Essa, na teoria, é muito bonito, mas na prática a gente está vendo na Bíblia e no século XXI, quantas coisas a gente observa acontecendo que as pessoas continuam tendo essa vontade de viver no pecado. Então, nessa ideia, alguém, uma pessoa me perguntou, mas como eu posso ser feliz? Como eu posso... felicidade então não existe na Bíblia? Claro que existe. A Bíblia mostra a felicidade, de Gênesis a Apocalipse, mostra a felicidade. Só que o pecado, ele é bom, pessoal. Essa que é a situação. O pecado é prazeroso. O povo de Deus, eles se sentiam com prazer às outras nações. Eles ficavam felizes, prazerosos, cheios de alegria, porque eles olhavam para aquelas outras nações e falavam assim, eles são top, eles são fixe, eles são 10. Quer dizer, 10 não, são 1000. E nós aqui, a gente tem que ficar obedecendo. Só que, se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente tem que observar que como a gente vai vencer o pecado? Esse prazer, bem simples. A gente tem que ter um prazer maior do que o pecado. E onde eu encontro esse prazer maior acima do pecado? Deus. E eles não queriam Deus, como o próprio Senhor falou. Eles me rejeitaram. Isso é profundo. E hoje em dia nós rejeitamos Deus, ou seja, na família, ou seja, no trabalho, ou seja, nos estudos, ou seja, pelo dinheiro, ou seja, qual for a situação onde você coloca Deus, ou coloca aquela coisa, ou aquela situação igual no mesmo nível de Deus, tá bom? Então, nessa situação de rejeição, que eles rejeitaram Deus, eles esqueceram que é um Deus que conduz e é um Deus que dá vida para eles. Então, do Egito até hoje, a gente lê o tempo todo que Deus fez sinais e prodígios no meio desse povo. E o povo está rejeitando Deus. E aí você vai falar, André, como aconteceu semana passada, a pastora Luana falou muito bem, e está aqui anotado, a gente muitas vezes vem para a igreja somente para consumir. Parece que a gente vem para a igreja para ser o shopping. Tem que ter a salinha das crianças, tem que ter a cantina, aqui é cantina, né? Cantina, o que é o pequeno almoço, seja o que for, tudo, tem que ter estacionamento, tem que ter o segurança, tem que ter as cadeiras confortáveis, tem que ter ar-condicionado, tem que ter o data show, tem que ter um grande louvor, tem que ter tudo muito bom. E, na verdade, a glória parece que é da igreja e não é mais de Deus.
Então, na verdade, a gente está mudando, a gente está parecendo mais a sociedade do mundo do que propriamente dito o próprio povo de Deus. Então, eu até falei isso na pregação de domingo, a gente está mais espelhando, parece que nós somos o espelho do mundo do que eu falei no item 3, que a gente é luz para essas nações, ou aquele povo era luz para aquelas nações, tá? Então, a gente tem observado que mudou o contexto. Lá atrás era para ser santo e o povo não estava sendo santo. E isso está dando continuidade até hoje, tá bom? Então, eu peguei até um pensamento aqui de uma pessoa falando assim: o culto é um lugar para sermos confrontados com a mensagem do Evangelho da cruz de Jesus. Um lugar para reconhecer que tem alguém mais poderoso que guia a minha vida e todo o meu ser. Então, nessa situação, a gente tem que aprender que existe contextualizar e se adaptar à cultura. Contextualizar é você pegar isso daí, você vê muitos pregadores, como eu estou fazendo aqui. Eu pego o que está acontecendo no livro de Samuel e trago para o século 21, para hoje. Hoje é dia 20... Hoje é 29 de janeiro de 2025. Então, se você um dia está entrando aí, dia 30 de maio, você vai ver esse vídeo falando. Então, contextualizar, você pegar o que está acontecendo naquela situação e trazer para os dias atuais. Mas hoje, a gente não está fazendo mais isso. A gente está se adaptando à cultura. Então, a cultura está entrando na palavra de Deus, a cultura está entrando na igreja, a cultura está entrando na mensagem das boas novas. Então, a gente está copiando quem? As outras nações. Quer dizer, a gente está copiando a sociedade, tá bom? Então, finalizando essa parte que a gente comentou, e era para era para ter acabado semana passada, mas não deu tempo. Aí agora sim, a gente entra no capítulo 9 de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Então, nessa situação, agora começa a história do rei Saul, ou quer dizer, de Saul. Ele ainda não é rei, ok? Então, eu vou lendo aqui e a gente vai tirando as dúvidas, ou a gente vai trazendo uma exposição, ok? Até um pouco mais rápido. Vamos lá. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, dono de muitos bens. Então, essa daqui é a família, né? Ele é filho de Quis. Então, Saul, ele tem esse contexto de ter muitos bens. Então, uma família de posse, não é uma família pobre, tá? Então, dando continuidade, ele tinha um filho chamado Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Eu acho interessante o que o autor ele coloca esse versículo 2, que muitas vezes a gente passa batido, né? Passa batido aqui no versículo 2 bem rápido, e fala assim: para que ele colocou aqui que o moço é belo, ele é alto, ele é forte, né? Os outros de estatura em Israel ficavam ali praticamente no ombro dele. O autor colocou para mostrar que essa era a visão do povo para ter o rei. Essa é a visão do povo. O povo não está preocupado com o caráter do rei. Ele está preocupado com a beleza do rei. É muito diferente, é muito louco. Então o rei precisava ser apresentável, ele precisava ser ideal, ele precisava ser aquele... Não sei se vocês vão lembrar, né? Como eu tenho uma menina, eu assisti muito esses filmes de princesa. E aí vocês já viram que os filmes de princesa, tanto a princesa como o príncipe, são belíssimos, né? E cada um na sua versão.
Então, eles são belíssimos. Então, nessa situação, é o mesmo contexto. Para o povo de Israel, futuramente, ainda não chegamos lá, mas voltou e colocou: olha, para o povo, esse rei tinha que ser apresentável, ele tinha que mostrar essa postura. Esse era o rei ideal para Israel, para ele olhar, ver e apresentar para as outras nações, tá bom? Então, você vê que é uma coisa, por isso... Opa. Só ainda em relação ao que você estava falando, a Teresa fala assim: antigamente a casa de oração era tão humilde, simples, mas havia tanto temor, louvor genuíno, tanta atenção à palavra. Não, eu estou escutando. Teresa, seja muito bem-vinda. É que eu estou pensando aqui. Era para ser assim também, Teresa. Vamos observar que o povo de Israel, enquanto tinha líderes, eles ainda estavam fazendo as coisas certas. Mas chega um momento que a gente vai começar a ver agora esse declínio. E quando você fala casa de oração, ela falou casa de oração, né? E a casa de... Mas vou colocar no passado também. Quando a gente fala a casa de oração do passado, ela também se corrompeu, e corrompeu feio. E muito feio, que a gente vai ver, vai chegar lá. E hoje, no século XXI, a gente observa que sim, a casa de oração ela só está replicando o que aconteceu no passado. Mas é um termo bíblico, tá? A casa de oração, ou lugar santo, um lugar onde a gente fala que tem a presença de Deus, que a gente comenta que tem a presença de Deus, da mesma forma que vamos ver a partir de agora, na monarquia, a prostituição dos sacerdotes, dos prostitutos ou prostitutas cultuais, onde eles se davam em louvor a outros deuses dentro do templo. Hoje em dia, essa prostituição, que é um termo bíblico, ela só está com um outro formato. É um outro formato. Mas a gente tem se prostituído, e quando eu falo assim, eu não estou falando de mim, de você, eu não estou falando nada disso. Estou falando assim, do povo de Deus. Quando eu falo, é do povo de Deus na face da terra. Porque a gente não é um povo só, Ibaque. É um povo de Deus em toda a terra. Então a gente dá testemunho em toda a terra. A gente é luz e sal em toda a terra. Então, quando a gente observa isso, a gente vê as pessoas, quando vai para a casa de oração, como você colocou bem, as pessoas vão com a ideia de: eu vou para lá, mas de vez de cultuar a Deus, o Todo-Poderoso, aquele que saiu do seu trono, encarnou uma criança, né? Veio como criança, andou como servo, ele morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. As pessoas não pensam mais nisso. As pessoas pensam o quê? Eu vou dar o dízimo para ter um carro. Isso é um tipo de prostituição, tá? Não é escambo, não. Isso é prostituição. Porque, na verdade, quando Jesus fala não servir a dois senhores, você não consegue servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Quer dizer, se você tentar servir a Deus e tentar servir a Mamon, você vai errar em algum momento. Tá? Então, nessa situação, hoje está muito complicado, tá? Então, você está certíssimo, está perfeito. E vamos ver. Olha aqui. No versículo, então, tinha que se apresentar o ideal, e aí começa essa jornada. Versículo 3. E aconteceu que a jumenta de Quis, o pai de Saul, se extraviaram, elas desapareceram. Então, aí começa a história de Saul. Então, Saul aparece na história nessa situação, porque as jumentas desapareceram. Até aí, Saul não era ninguém. Até porque, se a gente for prestar atenção, a tribo de Benjamim
é a mais pequena de todas, é a menor. Então, vamos dizer assim, a mais fraca. E depois a gente vai até comentar até porque ela é a mais fraca, né? Depois de algumas situações no livro de Juízes. Então, tá lá. Então, quis disse a Saul: seu filho, leve agora com você um dos servos e vá procurar as jumentas. Eles atravessaram a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa, mas não as encontraram. Aí, resumindo aqui mais um pouquinho, ele vai falando e o servo fala assim: olha, eu conheço uma pessoa que vai conseguir, né, um vidente, um profeta. Aí você fala: André, vidente? Olha no versículo 9, é o próprio autor que coloca aqui. Antigamente em Israel, quando alguém ia consultar a Deus, dizia: vamos falar com o vidente, porque antigamente o profeta de hoje se chamava vidente, tá? Então, se acontecer isso, você lê na Bíblia, não tem problema nenhum. Vidente e profeta no Antigo Oriente era muito normal, ok? Então, ele vai falar: olha, vamos falar com aquele vidente, ele é Samuel, ele fala com Deus, ele vai conseguir achar as jumentas, vai dar tudo certo. E aí, nessa situação, a gente observa que Saul ele vai lá. Então, já vamos pular para o versículo 15 e 17, vamos lá. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Vocês estão vendo novamente o que Deus faz. Quem rejeitou a Deus? O povo de Israel, não foi? Não é isso? O povo de Israel rejeitou a Deus. Mas olha a beleza do nosso Deus. Olha como Deus, ele é bom. Ele está falando para Samuel o seguinte: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Ele está falando de Saul, o qual você ungirá por príncipe. Deus não fala que está ungindo ele a rei. Lembre-se disso. Príncipe aqui é Mishpa. Rei é chamado de Melech. Tá bom? Tem diferença. Não é a mesma coisa. Deus, ele não está ungindo, não está falando para ele ser rei. Tá? Está falando para ser príncipe. E aí Deus já dá o objetivo, a missão de Saul. Olha o que está aqui. O qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus. A missão de Saul é livrar o povo das mãos dos filisteus. Porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Deus é tão gracioso, mesmo sendo rejeitado. O próprio Deus falou para Samuel: eles me rejeitaram, estão me rejeitando desde o Egito. Mas Deus olha: porque eu olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem lhe farei. Este domina. Olha a palavra pesada que Deus está usando aqui. Este dominará sobre o meu povo. Deus aqui, ele sabe do coração de Saul. Ele sabe da situação, mas ele abençoa. O mais interessante é que Deus abençoa Saul. E a gente vai ver, se der tempo, a gente vai ver o quão abençoado foi Saul. E muitas vezes a gente fala que Saul foi o pior demônio que apareceu. E não foi. Ele foi muito usado por Deus. E aí você vê que, como eu falei, Saul não foi ungido a rei, né? Deus fala para ele príncipe, ou, como eu falei, Mishpa significa príncipe, líder, ok? Então, não é essa situação, mas aí você vai perguntar: mas por que Deus ungiu ele a líder, né? Líder, príncipe? Qual é essa ideia? Por que disso daqui? Porque qual era a motivação do povo?
de ser igual às outras nações, não é? Ok, perfeito. Mas, principalmente quando a gente leu na semana passada os versículos do capítulo 8, a gente observa que o povo, eles queriam um rei para que fosse à frente das guerras, não é? Perfeito. Então, Deus está dando o que para eles? Um guerreiro. O que eles pediram? Não foi isso que eles pediram. Pediu um guerreiro, pediu um... Eu vou colocar nesse termo, mas não está na Bíblia, tá? Eles não pediram um general, um comandante, um guerreiro que fosse na frente para guerrear as guerras deles. Ainda fala assim, que até brinquei com vocês. Olha, eles vão arranjar confusão. Eu quero um rei para guerrear nossas guerras. Eles vão arranjar confusão para o rei resolver o problema. E Deus foi lá, tudo bem, é isso. Tá, vocês vão ter um líder para libertar vocês dos filisteus, tá bom? E aí você vê nessa situação que Deus sempre escolhe o improvável, que a gente vê lá, versículo 20 e 21. Quanto às jumentas que se perderam, Samuel falando, há 3 dias, não se preocupe com elas, porque já foram encontradas. E para quem está reservado tudo que é precioso em Israel, será que não é para você e para toda a casa de seu pai? Então Samuel respondeu: por acaso não sou eu, benjamita, da menor da tribo de Israel, e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Pessoal, bem simples. Imagina o seguinte, vamos dizer, vou aproveitar o Carlos aqui. Carlos vai lá em casa, chega, aí eu falo assim: Carlos, é o seguinte, Deus me falou que a partir... você já encontrou sua bicicleta, tá tudo ok, já vai chegar na sua casa bonitinha, e a partir de tal dia, eu vou ungir sua cabeça com óleo, que depois a gente vai falar sobre essa unção, né? Ungir a cabeça com óleo. Eu vou ungir sua cabeça com óleo para você ser rei de Portugal. Pronto. É isso que aconteceu agora com Saul. Ele caiu na gargalhada, tipo, eu sou a menor tribo, eu não sou ninguém. Quem sou eu? Como você fala isso para mim? Não tem como. Isso é loucura. Como eu posso ser um líder, um governante, um príncipe, um rei? Não tem como. E Saul, ele fica, não. O Samuel fala, fica tranquilo, deixa que está tudo resolvido. Porque Samuel, como sendo o último juiz, ele estava velho, mas Samuel, ele tem muito poder. É como se fosse o primeiro-ministro. Então ele tem muito poder. Ele tem, quando eu falo poder, ele tem uma oratória, um carisma, uma influência muito grande. Então ele conversa de uma maneira, claro, ele tem um contato com Deus, mas ele conversa de uma forma que todas as tribos escutam a ele, respeitam a ele. Então, nessa situação, a gente observa que o próprio Saul, ele não está muito feliz com isso, tipo assim, eu não acredito, isso eu não acredito, tá? E aí a gente vai ver, né, nessa ideia toda, que no próximo capítulo, né, o 10, que aí vai vir realmente o óleo na cabeça de Saul. Mas antes de entrar no óleo, a gente tem que entender qual é o contexto de Canaã nessa altura. E isso é extremamente importante, porque se você não entender o contexto do que está acontecendo em Canaã nesse momento, a gente começa a ter dificuldade daqui para frente. Então vamos lá. Vai começar a monarquia de Israel. Declínio. Quem estava dominando tudo era quem? O Egito. Egito dominava tudo. Só que começou o declínio do Egito. Então, provavelmente, esse novo império egípcio, ele começou a ter um declínio, começou a cair. E nesse declínio, começa um isolamento. Canaã, ele começa a aparecer. Tá? Canaã começa a aparecer, principalmente pela rota, porque existe a Mesopotâmia e o Egito.
É o declínio do Egito, do novo império, tá? É chamado Novo Império Egípcio. Então, esse é um novo império porque ele estava em declínio mesmo, tá? Então, as nações de Canaã, elas começam a se sentir mais livres. Então, começa a aparecer, se você assistiu a primeira, segunda, terceira aula desse panorama que está na playlist, você vai lembrar que eu falava de cidades-estados, tá? Então, começa a aparecer muitas cidades-estados. Quer dizer, algumas nações, alguns povos vão aparecendo. Então, a terra de Canaã, ela começa a ser uma terra muito boa para fazer comércio. Então, começa a aparecer a liberdade dos povos, das nações, começa a aparecer o livre comércio, porque é uma terra que emana leite e mel, é uma terra muito fértil, né? Uma terra muito boa. Só que, ao mesmo tempo que aparece uma terra muito fértil, muito boa, aparece quem, para vocês lembrarem? Os filisteus. Os filisteus não são da terra de Canaã. A probabilidade é muito grande que eles são gregos. Então, os filisteus, eles começam a dominar a parte marítima, tá? A parte das praias. E nessa situação, os filisteus entram com força, porque eles têm ferro, eles têm carruagens, então eles têm muito poder militar. Então, por isso que eles começam a dominar. Tem a queda do Egito, a Mesopotâmia está um pouco mais distante, não quer se meter em confusão, e a terra de Canaã não tem uma nação poderosa. Então, a nação mais poderosa que está equilibrando, entre aspas, entre os filisteus, né, e as outras nações, é Israel. Só que Israel, vocês lembram que eles são camponeses que pegaram muitas armas de outras vitórias, como em Ai, como a Jericó e tantos outros lugares. Eles pegavam as armas e utilizavam nas guerras. Mas, normalmente, eles trabalhavam com o quê? Com lança, com barrote, que é um pedaço de pau, ou coisa parecida. Eram camponeses que se juntavam e iam para a guerra. Tá bom? Então, isso é importante saber. Então, nessa situação, a gente assiste muito em filme o seguinte: agora que veio a monarquia com o rei Saul, aí aparece lá coroa de ouro na cabeça do rei Saul, castelo tudo bonito. Não, pessoal. Eles continuam em tribo. É 12 tribos de Israel. É tribo. No máximo que pode acontecer, a tenda ou a casa de Saul é um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais arrumada. Mas, olha, provavelmente não. Continua a pouca estrutura. Saul, para vocês terem ideia, Saul, ele não fez nada muito sofisticado, nada arquitetônico, nada assim estrutural. Ele não fez. Saul foi um líder carismático. Ele, na verdade, ele não veio colocar uma política, vamos dizer assim. Olha, a tribo tal, vocês vão fazer isso, vamos reunir os anciãos, vamos organizar tudo, vamos fazer uma lei, vamos fazer um regimento. Não, ele não fez nada disso. Ele permaneceu dando continuidade às tribos. A única diferença é que Saul era muito carismático demais, era uma pessoa que a gente vai ver esse carisma. Ele não conquistou, ele sim, conquistou, venceu batalhas, mas não conquistou como o rei Davi, por exemplo. O rei Davi ele já conquistou Jerusalém e conquistou o litoral. O litoral, o povo de Israel não viu em Saul, não conseguiu ver. Eles continuavam vivendo em tendas. E continuavam vivendo em tendas. Em tendas. É algo que, de repente, você está falando assim para mim: André, é inacreditável. Parece que sim.
Parece inacreditável, mas é verdade, pessoal. É verdade. E aí a gente observa algo, isso é extremamente importante para a gente, tanto para o passado como para o presente e para o futuro também. Israel era, se a gente for pensar, era uma nação insignificante. Você fala, não é insignificante não, porque tem Yahvé. Eu não estou falando teologicamente, por favor. Eu estou falando agora com cabeça, estrategista, político, vamos dizer assim, de rei. Tá bom? De rei. Está aqui. De rei. Está lá. Então, Israel era um povo insignificante em relação aos egípcios, aos mesopotâmios, aos persas, aos babilônios, né, aos filisteus, aos gregos, aos romanos. Mas presta atenção, esse pequeno reino é o reino que Deus escolhe para se revelar e continuar se revelando na história. Olha que coisa bela. Uma nação de tribo, pessoal, tribo, era para ter sido dizimada. Eles não foram dizimados pela misericórdia, graça e amor de Deus. Isso é belíssimo. Não tem como falar, não tem como a gente questionar o poder de Deus aqui. É muito grande. É muito grande. Elogia Deus, mais uma vez, escolhe os humildes. Isso daí. Obrigado, Paulo. Não sei, será que deu para escutar? Não, repete não. Estava a dizer que mais foi elogio de Deus, mais uma vez, o que ele fez foi escolher os humildes. De todas as nações que havia, ele escolheu os mais humildes. Deus, na verdade, Deus escolhe esses humildes, esse povo insignificante, para mostrar que realmente a glória é dele. É dele, não tem outra. E o povo, como a gente falou, o povo, ele joga de escanteio, né? Rejeita Deus, e até a gente observa que essa monarquia de Israel não foi uma monarquia com motivações teológicas. Tudo bem, essa palavra de teologia, ela é muito nova, mas ela não teve o intuito de ser espiritual, não teve nenhum intuito de ter Deus no meio. Ela foi uma monarquia, foi centralizada nas necessidades militares e na economia, tá? É prosperidade econômica. Tipo, se temos um exército forte, a gente conquista outra terra, a gente vai ficando mais poderoso, mais rico, mais e mais. E aí, se a gente for ver essa ideia, a gente vê muitas vezes isso daqui. A gente vai fazendo reinos, igrejas reinos, para a gente ter mais poder. E, na verdade, não é mais reino de Deus, é mais reino de uma igreja. E aí a gente tem que tomar cuidado, que isso tem acontecido muito no nosso meio, tá? Então, essa ideia de Canaã, dos egípcios, Mesopotâmia, é bom vocês saberem para que vocês tenham uma noção panorâmica, como eu falei. Eu sei que eu falei muito lá no, acho que foi na segunda ou terceira aula, mas não está postado, que a gente não tem esse vídeo, mas sobre os outros povos da Bíblia, tá? Mas isso foi um resumo só para você lembrar, para você ter ideia, se você nunca teve contato, para você ter ideia do que o povo estava querendo ali, ok? Então, o que estava acontecendo de uma forma cultural e histórica naquele contexto. E nessa situação, a gente observa que Saul, ele vai ser, claro, vai ser um rei muito abençoado, muito abençoado, inicialmente. Parece que tudo é muito legal com Saul. Eu falo para você que, aparentemente, quando você lê esse versículo onde Saul fala, eu sou a menor tribo, quem sou eu? Como vai acontecer isso? Falando para Samuel, parece ser até uma pessoa humilde.
uma pessoa de coração muito humilde, muito tranquilo, uma pessoa que realmente você vê essa observação dele. Mas, claro, a gente vai andar mais um pouquinho para observar e a gente vai ver que não é bem assim. Mas a gente, passando agora no capítulo 10, a gente vê que, para a gente dar uma acelerada, aí no capítulo 10, Samuel vai ungir Saul a rei. Aí chega esse ponto, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Versículo 1. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Então, primeira pergunta que muita gente faz: ungir com óleo, o que significa isso? O que significa na Bíblia? Unção com óleo. Unção com óleo é para oficializar. A gente observa aqui no Antigo Testamento, principalmente, é oficializar uma liderança, oficializar algo. Isso, liderança, quando eu falo liderança, seja ela política, tá? Ou militar, mas também oficializar uma liderança espiritual que a gente vê com os profetas, tá? Então, nessa situação, quando Samuel pega o vaso e o azeite era um item muito caro, então ele pega ali, ele está mostrando que está oficializando algo que nesse caso estava tornando Saul príncipe de Israel, então estava oficializando para ser um líder, de todas as tribos de Israel. Então era Deus que estava ali abençoando, estava ali ungindo. É diferente muito que a gente utiliza hoje no meio evangélico. O culto, nossa, tem uma unção no culto. Olha, pessoal, me desculpe falar, biblicamente não existe isso. Unção é para oficializar, firmar, confirmar algo. Por isso que o Messias é o ungido de Deus, para oficializar que é aquele que vem em nome do Senhor, aquele que tem uma missão, propriamente dita, aquele que é destinado para alguma coisa. Então, muitas vezes a gente fala: nossa, estava uma unção naquele culto. A gente está usando um termo que não é bíblico, para trazer assim: aquele culto foi bom, Deus estava presente e assim por diante. Mas isso não significa o que é realmente unção, tá? Só para tirar essa dúvida, que eu escuto muitas pessoas falando isso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Opa. Existe também, nos nossos dias, a prática de ungir coisas, né? Tem. Essa situação também de ungir, as pessoas tiram muito da situação do anjo da morte quando passa matando os primogênitos, que Deus fala para matar o animal, o primogênito animal, e passar o sangue dele nos umbrais das portas. Então, as pessoas falam: você tem que ungir a sua casa, você tem que ungir os umbrais, tem que ungir cada móvel para que você esteja protegido. Isso foi algo que aconteceu no passado e especificamente para aquela situação. É como eu falei, hoje, vamos colocar assim, a unção que nós temos é o Espírito Santo em nossas vidas. Ele que é realmente a nossa proteção, ele que é a nossa, vamos dizer assim, é a unção de Deus nas nossas vidas, ele que é o nosso renovar, é o transformar, é o modificar, é ele. E aí a gente observa que isso tudo, que a gente tem o Espírito Santo por causa de quem? Por causa da morte de Cristo, do sangue dele nas nossas vidas, tá bom? Então, desmistificar um pouquinho, não ficar... É que muitas vezes, como eu falei, a gente tem olhado muito para lá fora. Então, a gente tem tornado os cultos um pouco sincrético. Quer dizer, a gente pega várias religiões, o que entre aspas, dá muito
ponto positivo para as religiões, aí pega lá, vamos dizer, sal grosso, aí pega, eu vou pegar o sal grosso, vamos ungir o sal grosso. Pega o copo ungido, coloca em cima do ecrã, que agora não dá nem mais para colocar em cima do ecrã, porque o ecrã é tão fininho agora que não dá mais, né? Então, antigamente, que o ecrã, a televisão era difícil, era bem grossa, aí você colocava uma coisa. Agora você coloca na frente do ecrã, aí aparece o pastor orando para aquela água virar ungida. E aí tudo vira ungido. E aí você fala, cadê o Espírito Santo? Cadê o próprio Jesus na nossa vida? Então a gente mais fica feliz em ver algo que são nas coisas do que o próprio Cristo nas nossas vidas, né? Tá? E aí nessa situação a gente vê então que nessa unção de Saul vão ter 3 coisas, quer dizer, na verdade 4, né? 4 coisas muito importantes que vocês têm que anotar aí. Primeiro, unção secreta. Unção secreta realizada por Samuel. Samuel, ele não faz primeiro a unção na frente do povo, não. Não faz, ele faz secretamente. Ele está ali, ó, secretamente ele faz essa unção. Primeiro, para essa ascensão, né, do reinado de Saul. Então, obrigado. A unção secreta, realizada por Samuel, que está no capítulo 9, versículo 1, e no capítulo 10, versículo 1, tá? 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E no capítulo 10, desse que a gente acabou de ler, versículo 1. Confirmação pessoal, quando fala para Saul, por meio de sinais. Capítulo 10, esse capítulo que nós estamos agora, do versículo 2 ao versículo 16. Uma seleção pública por sorteio. No capítulo 10, do versículo 17 ao 27. E a última, uma proclamação ao povo clamando lá para que Saul seja realmente o rei, tá? Proclamação vitoriosa pelo povo. Capítulo 11. Do versículo 1 a 15. Então esses 4, isso daí mostra a ascensão do reinado de Saul, tá? É isso daí que vai mostrar o que Saul vai ser rei. É isso, são esses 4 itens que mostram que Saul está sendo dirigido, vamos colocar dessa maneira, indo para o caminho de ser rei. E nessa situação, como eu falei no versículo 1, Samuel unge Saul como líder, aqui está como príncipe, não é como rei, e como eu já falei, porque o povo pediu um rei guerreiro, né, um líder. E nessa situação, a gente vê, como eu já falei também, o amor, a fidelidade, a graça de Deus. E quando a gente vê esse amor, a fidelidade e a graça de Deus com esse povo, porque
Deus ainda levanta, como eu anotei aqui, levanta de acordo com os preceitos do povo. Mas ele não levanta ali um líder, a princípio, como ele quer como o povo. Ele está escutando, o povo não quer. Vocês não querem o rei? Vocês não me rejeitaram? Não foi isso que ele falou? Vocês não me rejeitaram. Samuel falou, eles rejeitaram o Senhor. Não tem problema. Dá um rei para eles. Não tem problema nenhum. Deus direciona quem é o rei. Fala lá, é esse daqui que é o rei. Tá tudo ok. Não estou chateado, que muita gente fala, Deus fica chateado, fica com ódio, é vingativo, nada disso. Deus está falando, pode dar. E eles não querem o rei batalhador, guerreiro, então vai lá. E aí a gente observa que nessa situação, Deus ele tem o amor dele, a fidelidade, que ele não falou, eu não escolhi esse povo, então esse povo vai ser o povo que vai vir o meu filho, que é o próprio Jesus, não veio do povo de Israel. Então, né, descendência dele, e aí a gente observa que nos versículos 2 e 6, então o primeiro, Samuel unge, o outro, 3 sinais aparecem. 3 sinais, versículo 2 a 6, vamos lá. Hoje, quando você... Capítulo 10. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão, já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas, e está aflito por causa de vocês, dizendo, que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens, que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. E aí depois a gente continua. Você está vendo aqui que Samuel está falando, olha, eu te ungi, você vai ter alguns sinais, e são 3 sinais, ele está falando. Aí você vai perguntar, mas para quê? Para que essa situação desses sinais? André, ele já não foi ungido? Mas, como eu falei, o Carlos morreu, não ficou rindo porque ia ser rei de Portugal? Então, tinha que mostrar para Saul que ele ia ser rei. Que aquela tribo, Benjamim, que era a menor de todas, que ele, vamos dizer assim, ele era o mais desqualificado, a princípio, ao olhar dele. O mais desqualificado, ele ia ser rei. Então, ele precisava de sinais. Então, nessa situação, os sinais eram importantes ali para Saul, para mostrar que Deus estava no meio dessa escolha. É diferente do século 21. Hoje a gente pede muitos sinais. Deus, me dá um sinal da tua presença. Deus, fala comigo. Deus, eu vou abrir a tua palavra e o Senhor fala comigo. Aí você abre entre Malaquias e Mateus, aquela folha em branco, e Deus não falou com você. Aí você fala, Deus, eu não senti um arrepio. Deus, eu não chorei. Deus, essa música não tocou no meu coração. Deus, essa pregação não falou comigo. E a gente pede muito sinal. E, na verdade, isso foi um sinal específico. Sinal específico. A nossa fé é ter certeza que Deus vai fazer coisas boas. Todas as coisas, quando a gente fala, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. E quando falo todas, é coisa boa e coisa ruim, coisa mal. Ai, André, é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas a questão é, não vivemos por sinais. Vivemos por acreditar, de crer naquele que a gente não vê. E há 2000 anos atrás, foi lá, morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou. Alguém aqui viu ele ressuscitar? Você que está na internet,
Você que está aqui dentro, viu Jesus ressuscitar? Não. Mas não cremos? Não confiamos? Não colocamos nossas vidas na mão dele? Você precisa de sinal para saber que ele ressuscitou? Não. É diferente dessa situação aqui. Então, hoje, a gente é muito místico. Somos uma geração mística. Ou quer dizer, a gente dá dando continuidade no misticismo que muitas vezes acontecia no Oriente Antigo. Pode falar. E nessa questão também de Saul, partiu de Deus dar os sinais. Sim. E não de Saul ficar pedindo Não. sinal. Perfeito. Boa colocação. Não estava nem aqui. Boa, obrigado. Então, a pastora Luana está falando lá atrás o seguinte. Essa situação dos sinais partiu de Deus. Quer dizer, Deus falou para Samuel e Samuel falou para Saul. Olha, vai acontecer isso, para você acreditar que Deus está nessa escolha. Eu vou mostrar, eu estou mostrando que você vai ter experiência com Deus. E não foi nós, quer dizer, não foi Saul que falou, olha, eu vou fazer um sacrifício aqui, eu vou fazer isso, eu vou queimar um incenso. Não. Em nenhum momento Saul está mostrando aqui que ele está fazendo alguma coisa. Ele está recebendo a informação do profeta ou do juiz. Olha, você vai fazer isso. Faça de acordo com o que está aqui. Nem olhe para a esquerda, nem para a direita. É isso. E aí ele faz e a gente vai vendo que realmente ele vai tendo essa experiência. E você vê que tem tanta experiência que Deus está nesse, né? A gente fala no Brasil, que está nesse negócio, que está nessa escolha. Olha o versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. Você está vendo aqui algo tão interessante que Saul, ele está com medo. Claro que está com medo. E você, a minha tribo, a menor, quem sou eu? Eu não tenho nome, não tenho muito nome. Eu cuido de jumenta. E vocês vão ver que quando ele é rei, você vai ver que na hora que eles vão para uma batalha, não sei se vai dar tempo hoje, quando eles vão para uma batalha, o rei, ele está cuidando dos bois, tá? Ele está trazendo os bois. E aí as pessoas falam, olha, vão matar o povo lá. Eles vão matar o povo, os amonitas vão matar o povo, vão arrancar os olhos deles, o olho direito. E aí ele fala, opa, ele mata lá o boi e vai para frente. Então a questão é a seguinte, a gente vê que o Espírito do Senhor se apossará de você e você profetizará, ele vai profetizar. E será mudado em outro modo. Quer dizer, você vai mudar, você vai ser transformado. Quando Deus vem numa experiência com o ser humano, ele transforma. Ele transforma. A questão é, mas André, esse homem, ele perseguiu Davi, foi um péssimo rei, ele foi infiel a Deus, Deus rejeitou ele. O quê? O grande problema não é o início da caminhada cristã. É o final, é o meio e o final dela. É o que a gente vê com a maioria dos líderes hoje. Começam muito bem. A gente viu os juízes no livro de Juízes. Começam bem, no meio e no final vão fazendo besteira. E a gente vê, hoje em dia, os líderes começam muito bem, sendo uma bênção na vida das pessoas e, de repente, no meio do caminho, acontece algum problema. Por isso que a gente hoje... E também no passado também. A gente tem que buscar Deus o tempo todo. Eu vejo os pais da igreja, quando eu leio as orações desses homens, quando leio biografias e tantas outras coisas, livros, você vê os homens totalmente piedosos, porque eles, o tempo todo, a vida deles era voltada para Deus. E aí, muitas vezes, a gente... Um pouquinho, que até minha mãe falava muito, olha, quer conhecer o ser humano? Dê poder, dê dinheiro a ele. E aí ganha um pouquinho de, vamos dizer, se converteu ao Senhor, aí a pessoa se converteu, aí já fala, orou
né? Orou 1, 2 vezes, o nome de Jesus curou enfermos, né? Libertou de cativeiro de demônio, em nome de Jesus. Aí a pessoa, não, eu já sou ungido de Deus. Para, tudo é em nome de Jesus. Por isso que tem aquela passagem muito importante, que é uma só para a gente finalizar, e a semana que vem a gente continua, aquela passagem onde eu sou muito receoso. Senhor, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, curamos enfermos. E aí, para resumir a história, Jesus fala assim: apartai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Essa é uma passagem extremamente confrontante. E eu vou falar que a gente tem que ter temor e tremor dela, porque não é fácil. Então, muitas pessoas, é como aqui Saul, ó. Ele foi usado, ele teve experiência com Deus, ele vai profetizar, ele profetizou. Ele está tendo experiência, amor, que não vão falar que ele não teve experiência, ele teve experiência com Deus. E aí a gente vê que esse homem, ele muda depois. E aí, só para finalizar, olha o versículo 9. Cadê? Aqui. Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Olha o homem que perseguiu Davi, que foi rejeitado por Deus, quer dizer, foi infiel com Deus, foi um péssimo rei, fez de tudo de ruim. Olha o que está aqui no versículo 9. Ele foi mudado como homem, transformado, e aí aconteceu que no momento que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E ainda coloque, todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Você está vendo, pessoal? Deus muda. Quando a gente tem experiência com Deus, Deus muda. Mas a luta interna é muito grande. Se a gente não lutar todos os dias de nossa vida, a gente cai. A gente cai. E é o que aconteceu com Saul, mas aí fica para a semana que vem a parte 2. Aí a parte 2 a gente termina e aí a gente entra em Davi. Tá bom? Então, alguém tem alguma pergunta sobre essa parte aqui? Sobre Saul? Ele tem muita coisa para aprender, né? Que às vezes a gente lê de uma maneira equivocada. Como eu falei, a gente demoniza demais Saul, mas foi um homem de Deus, tá? Foi um homem de Deus, sim. Foi um homem escolhido por colocar dessa maneira. Repete, por favor, os 3 sinais. Os 3 sinais. Calma aí, deixa eu colocar só meu óculos aqui, por favor. Então, tá do versículo 2 ao versículo 6, tá? Então, tá lá. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 2 ao versículo 6. Sinais. Os sinais. Ao 6. Tá, eu sei que o computador é complicado, assim, desculpa. Você viu? Isso. 3 sinais. Então, os sinais estão lá. Encontrar 2 homens junto ao túmulo de Raquel, e aí vai falar que encontrou as jumentas, tal. Ao seguir, você chegará a tal, ali virão 3 homens subindo. Isso. Aí o segundo sinal vai encontrar, né, 3 homens, que eles subindo a Deus, em Betel, eles vão ter, um vai ter 3 cabritos, outro 3 pães e outro 1 odre de vinho. E aí ele tem que aceitar os pães, tá? Tem que aceitar 2 pães. Aí depois ele tem que ir lá para a guarnição dos filisteus, em Gebeá Elohim. E aí lá vai ter um grupo de profetas que vai estar tocando liras, tambores, tal. E ele vai ser apossado pelo Espírito do Senhor
e ele vai profetizar. É isso, né? É. Tá bom? Aí. Alguém tem alguma pergunta? Não? Nada? Aí na internet não? Hoje o pessoal está caladinho. Hoje o pessoal está quieto. Então, se não tem pergunta, eu quero pedir para vocês, se puder dar o gosto, curtida, o like, muito bom. Para a gente, claro que isso, o YouTube, como eu falo, quarta-feira, ele não me divulga nada no YouTube, eu posto lá um monte de informação que vai ter aula confirmada, mas eles não divulgam. É bom que apareça no seu feed. Se você não é inscrito, se inscreva. Se puder compartilhar com seus parentes, seus amigos, igreja, fica à vontade também. E até semana que vem. Semana que vem a gente continua com a parte 2. Aí a gente vai entrar, provavelmente, acredito eu, na parte de Davi. E aí a gente vai saber se Davi é segundo o coração de Deus, se não é segundo o coração de Deus, e como é essa história. Tá bom? Tudo bem? Deus abençoe, um grande abraço. Se precisar de oração, vou colocar no telefone da igreja na descrição e você manda lá no privado do WhatsApp, tá bom? Um abraço, fique com Deus, obrigado por todo mundo que está presente.